O Ministério da Saúde chama atenção para 5 estados e o Distrito Federal. Eles têm casos confirmados de coronavírus acima da média nacional. Em todo o país já são quase 16 mil casos confirmados e 800 pessoas morreram. A repórter Mariana Jungmann traz outras informações para a gente ao vivo. Mariana, boa noite. Pois é, mais de 2.200 casos novos e 130 mortes de ontem para hoje, né, Catiúcia? Boa noite a você, boa noite ao Paulo, a quem nos acompanha de casa. E esses números são apenas uma amostragem, né, já que apenas casos graves e óbitos estão sendo testados. Hoje o ministro Henrique Mandetta, da Saúde, ressaltou, inclusive, que o quadro que vemos nesses números agora são referentes aos últimos 15 dias, quando o isolamento social estava mais rigoroso, principalmente nos grandes centros. Atualmente, a taxa de crescimento da doença está ficando num patamar de 15% a 20% ao dia e 86% dos municípios brasileiros não têm ainda nenhum caso de Covid confirmado. Mas o ministro ressaltou que se os grandes centros afrouxarem esse isolamento social, o número de casos pode começar a crescer bastante. Atualmente, a incidência do Covid-19 no Brasil está numa taxa de 7,5 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Mas 6 unidades da federação preocupam porque estão acima dessa taxa. São elas Amazonas, Distrito Federal, São Paulo, Ceará, Amapá e Rio de Janeiro. O Amazonas, em especial, preocupa mais porque a taxa dele está em mais de 19 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Vamos ouvir o que o ministro disse sobre isso hoje. Nós fechamos hoje o primeiro contrato com empresa brasileira para aquisição e entrega de respiradores. Os respiradores, todos vocês sabem que é o equipamento que vai no CTI, que vai ao equipamento mais sensível, da complexidade mais alta. Nós não queremos que as pessoas necessitem, procuramos alternativas para evitar, mas caso necessitem, nós precisamos ter pelo menos uma perspectiva. As compras na China estão praticamente todas elas não se confirmando. Nós tínhamos uma compra confirmada, assinada com eles, uma proposta de uma empresa para trazer até 15 mil respiradores. Ela teria 30 dias e isso ela poderia chegar no 30º dia e falar que não iria conseguir. Como ela não deu as garantias de trazer, nós descartamos essa possibilidade, estamos abrindo outro processo de compra. Pois é, como o ministro disse, a boa notícia ficou por conta justamente da produção de respiradores no Brasil. Segundo ele, bancos privados vão financiar, então, empresas nacionais para que elas possam produzir esse tipo de respirador. Há casos, por exemplo, como o da empresa Magnamed, que entregava até 500 respiradores por ano, e aí esse tipo de empresa vai ser redimensionada. A Magnamed, por exemplo, vai entregar 6.500 respiradores a partir já de maio, deve levar 90 dias para entregar, então, todos eles. Há outras empresas que não produziam respiradores e que agora vão ser adaptadas para fazer esse tipo de entrega. E aí a gente lembra, então, que a China, a compra que o Brasil tinha feito da China não se concretizou. Não acho que esteja na hora de algumas cidades que são grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Manaus, cidades que a gente vem falando aqui, olha, essas cidades estão com a temperatura está muito elevada, cuidado, gestores, repactuem suas redes, ampliem seus leitos, administrem seus recursos humanos, otimizem os seus EPIs, a população colabore. O vírus adora contato, ele adora que as pessoas desobedeçam toda e qualquer racionalidade, ele joga exatamente com essa questão ligada à urgência do fato, é disso que ele se nutre para se multiplicar, e são sistemas de saúde alguns frágeis para enfrentar isso num espaço curto de tempo.